E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. O Cruzeiro joga amanhã, 4 horas da tarde, contra o Tombense lá no Mineirão, nessa retomada aí do Campeonato Mineiro, e acho que todo mundo tá esperando o Cruzeiro jogar um futebol melhor. Não é o caso de esperar o Manchester City do Guardiola jogando por música, mas tem que jogar bola, né? Não pode repetir aquele futebolzinho do clássico contra o América, que foi realmente uma vergonha. Uma ausência para amanhã deve ser Marcelo Moreno. O jogador disputou amistosos com a seleção boliviana e ainda está viajando de volta para BH. Ele fez um gol na derrota por 2-1 para o Chile na sexta passada e passou em branco em outra derrota da seleção boliviana na última segunda, dessa vez para o Equador em Guayaquil. Essa viagem, que já seria longa, teve a logística atrapalhada por causa da Covid, né? Então, na melhor das hipóteses, o Marcelo Moreno vai ficar no banco nesse jogo de amanhã. Eu acho, inclusive, que ele não vai ser nem relacionado. Então, o comando de ataque deve ser mesmo do Rafael Sobis. Tio Sobis, que ainda não balançou as redes nessa temporada, mesmo tendo sido titular nos 4 primeiros jogos do time. Ele deu assistência para o gol do Cáceres na estreia contra o Uberlândia. A outra opção seria o Thiago, mas que deve seguir como alternativa de banco mesmo. Tomara que o Sobis volte a jogar um bom futebol, de preferência que faça gol também, né? Porque a gente sabe como o atacante acaba ganhando confiança quando consegue balançar as redes, e que ele se lembre que esse papel de ficar reclamando da ruindade dos jogadores do Cruzeiro é o nosso papel, nós que somos torcedores. O dele, que está dentro de campo jogando, é jogar, é tentar ajudar os caras a serem menos perebentos, né? E se esforçar ali dentro de campo para fazer a coisa funcionar. Orientar, passar uma instrução também, já que ele é um jogador mais experiente e que tem um pouco mais de qualidade técnica do que a maioria. Amanhã a gente faz o pré-jogo, né, de Cruzeiro e Tombense, que jogam em 4 horas da tarde. E assim, deve ter alguma mudança no time do Cruzeiro, mas nada muito inovador não. O Ariel Cabral se reapresentou ao clube e começou a fazer os testes físicos nessa quarta-feira na Toca da Raposa. O destino do jogador não está definido, ele pode ser reintegrado ou novamente emprestado se algum clube o quiser. O contrato do Ariel com o Cruzeiro vai até janeiro do ano que vem. A minha única preocupação com essa questão do Ariel Cabral é se o médico do Cruzeiro fizer lá os exames e falar que ele tá voando, tinindo, né? Porque aí a gente tem que se preocupar com a sanidade do médico do Cruzeiro, com o Ariel Cabral e com o Rômulo, né? Porque o médico falou que o Rômulo tava bem demais. E o Ariel Cabral, desde novo, ele é lento, né? Um jogador com dificuldade para se mover no campo. Quando ele jogava no sub-20 da seleção argentina, ele já era um jogador lento. Se o médico falar que ele tá voando, tem coisa errada. E só para pontuar a respeito do Rômulo, até o momento que eu tô fechando esse vídeo, no início da tarde de quarta-feira, o nome dele não apareceu no bid, tá? Então ele não tem condição de jogar essa partida contra a Tombense. Se ele for registrado até o final de quarta, né, até o final de hoje, amanhã ele poderá jogar. Se só sair no bid amanhã, ele só vai poder jogar no fim de semana. Mas voltando a falar sobre o Ariel Cabral, eu já dei a minha opinião algumas vezes aqui no canal. Acho que é um jogador que realmente não tem mais condição de ajudar o Cruzeiro, já desgastou demais a imagem dele aqui com o clube, né? E o melhor seria realmente aparecer uma possibilidade de negociação para que ele não continue por aqui. Até porque se ele for jogar em outro lugar, a gente tem um gasto menor também com o salário dele. Por mais que para emprestá-lo, o Cruzeiro precise ainda pagar um pedacinho do salário, né? Mas seja como for, acho que já deu de Ariel Cabral por aqui. Ontem nós falamos da possibilidade do volante Ronaldo vir para o Cruzeiro. O atleta está saindo do Flamengo, mas segundo o Vene Casagrande, do jornal O Dia, o jogador pediu um salário de R$180 mil para a diretoria do Cruzeiro, o que inviabiliza a contratação. Nessas circunstâncias, eu acho que não tem nem muito o que conversar, cara, porque dizem que o Ronaldo ganha 80 mil no Flamengo. Aí para negociar com o Cruzeiro ele pede 180 mil, mais que o dobro. Enfim, ele não quer vir pra cá, né? E convenhamos que por mais que seja um jogador interessante, eu acho ele um bom volante, estava jogando lá no Bahia, na Série A, e tem mercado de fato, ele não é um jogador que traz garantia de que vai botar a camisa do Cruzeiro e jogar pra caramba. Então penso que não vale a pena a gente correr esse risco, até porque o Cruzeiro precisa de jogadores que estejam 100% dispostos a vestir a nossa camisa. E 180 mil para um jogador de 24 anos que ainda não se firmou, realmente é um salário absurdo que o Cruzeiro, mesmo se tivesse condição de pagar, não deveria pagar, porque eu acho que o Ronaldo não merece isso, pelo menos nesse estágio de carreira, tá? Então, da mesma forma que a especulação surgiu, a gente já pode descartar. Pra Toca da Raposa, o Ronaldo não deve vir mesmo. Outro volante que virou notícia é o Jean, que passou pelo clube em 2020. O jogador entrou na justiça cobrando um valor de aproximadamente 960 mil em direitos de imagem, que o Cruzeiro tinha feito acordo para pagar em parcelas de 40 mil, mas a diretoria não cumpriu o acordo
acordo e o atleta buscou a justiça. O grande problema desses acordos que a diretoria do Cruzeiro tem feito é que eles precisam ser cumpridos, né? Se você não honra aquilo que está combinado, além de voltar para a estaca zero, esse valor ainda é acrescido de multa e outros encargos. Então esse valor do Jean, que era 960 mil reais, questão de direito de imagem, que o Cruzeiro acertou com ele que ia pagar parcelado, suaves prestações de 40 mil, estava tudo certo. Não honrou os pagamentos, agora o valor já está em 1.250.000. E o que torna tudo um pouco pior nessa história é que, segundo a notícia, os advogados do Jean entraram em contato com o Cruzeiro para dar uma cobrada. Ó, vocês estão atrasando já 3 parcelas, e aí, como é que é? E o Cruzeiro nem respondeu pro camarada, e por isso que eles buscaram então a justiça. E eu tenho muito receio do que vai acontecer com os acordos que o Cruzeiro fez, né? Por exemplo, aquele com a Procuradoria, que é de um valor mais absurdo, teve acordo com o Dodô, teve acordo com o Fred, muita questão que o Cruzeiro falou, não, a gente vai pagar parcelado. Se não pagou, irmão, além de voltar a dívida toda, ainda tem mais encargo, vira uma bola de neve mais impagável, a dívida vai crescer ainda mais, e isso me preocupa sim, até porque já é de alguns anos que o Cruzeiro não é conhecido como um clube que honra os seus compromissos. O Cruzeiro se livrou de uma punição na FIFA envolvendo o atacante Rony, que atualmente joga no Palmeiras. O Albirex Niigata do Japão solicitava uma indenização de 10 milhões de dólares pelo jogador ter rompido o vínculo e retornado ao Cruzeiro no início de 2018. Para explicar o caso, o Rony foi vendido para o Cruzeiro para esse time japonês no fim de 2016 por 4 milhões de reais. Por uma questão burocrática, o Albirex registrou o jogador por empréstimo de 1 ano e fecharia um contrato definitivo no fim desse empréstimo. Aí o Rony não quis ficar por lá e voltou para o Brasil, onde ele tinha ainda um vínculo ativo com o Cruzeiro, então o Rony voltou a ser atleta nosso e o Itair Machado tentou envolver ele na negociação pelo Bruno Silva do Botafogo. Mas o advogado que defende o Cruzeiro na FIFA, o Bruno Tanuri, orientou o clube a rescindir com o Rony para evitar uma sanção no futuro, e isso foi feito. O Rony então assinou com o Atlético Paranaense, jogou bola pra caramba por lá, ganhou Copa do Brasil e foi vendido no início de 2020 para o Palmeiras por 6 milhões de euros. Nessa semana o caso foi encerrado na FIFA e o jogador foi condenado a pagar 1.250.000 dólares para o clube japonês. O Furacão que se comprometeu a pagar esse valor para os japoneses e no final das contas ficou muito bom para o Atlético Paranaense, né? Porque o Rony chegou, deu um retorno técnico excelente para o time, que acabou até subindo de patamar, a gente pode dizer, né? O Atlético Paranaense ganhou uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil em sequência, e esse valor que eles vão ter que pagar agora, um pouco mais de 1 milhão de dólares, não faz nem cócegas nos 6 milhões de euros que eles receberam pela venda do atleta para o Palmeiras. Então eu acho que no final das contas, o Cruzeiro fazer uma nota oficial falando, olha só, nós não vamos ter que pagar nada, nós nos livramos. Gente, todo mundo sabia que não ia respingar nada no Cruzeiro. O Cruzeiro não fez nada de errado, inclusive o Cruzeiro não quis comprar a briga e mandou o jogador embora. Agora o caso está encerrado, mas a minha opinião hoje é a mesma da época. O Cruzeiro deveria ter apostado no jogador, botado o Rony para jogar aqui, porque ele já tinha provado na nossa categoria de base, lá no Náutico, que o Cruzeiro emprestou ele, e foi lá no Náutico que ele se destacou para ser vendido para o Japão, e no Japão ele também jogou muito bem. Então o Cruzeiro já tinha visto que esse jogador tinha qualidade, tinha talento. O Cruzeiro não quis apostar nele, talvez aí tenha até um pouco do dedo do Mano Menezes, né, que era o técnico da época que não quis botar o menino para jogar, e talvez se ele tivesse jogado efetivamente com a camisa do Cruzeiro, a história teria sido muito diferente, né? Até porque jogadores como, por exemplo, David e Pedro Rocha, que o Cruzeiro fez contratações e não deram retorno técnico nem perto do esperado, né? Eram jogadores que o Cruzeiro não poderia ter buscado, porque tinha um cara da mesma posição e, na minha opinião pelo menos, que é muito mais efetivo que esses e ganhava um salário muito menor, que já estava aqui no Cruzeiro e a gente não quis valorizar. Mas o se não existe, né? Não tem como a gente reescrever a história. Infelizmente o Cruzeiro não acreditou no Rony e ele acabou dando retorno para o Atlético Paranaense e para o Palmeiras também, né? Afinal foi um jogador importante aí na conquista da Libertadores. E sobre os problemas na FIFA, o Cruzeiro tem várias ações com que se preocupar, né? A mais grave delas envolve o volante Denilson, né? Que foi inclusive que nos fez perder 6 pontos na Série B do ano passado. Ainda não tem uma nova data para pagamento, mas a qualquer momento vai chegar esse boleto aí pro Cruzeiro. Ó, até tal data tem que pagar. Se não pagar até tal data, tá rebaixado para a Série C. Eu espero que o Cruzeiro pague, né? Até porque não dá para brincar mais com isso, mas nesse momento o Cruzeiro não tá com a faca no pescoço, não tem a ordem de pagamento ativa, mas ela deve chegar durante esse ano ainda. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!